Olá, aqui é Regiane Romero e nós vamos falar sobre o medo e como lidar com ele. O medo é um excelente indicador de que existe algo a ser descoberto, enfrentado e transformado em nós. Quando vencemos o medo, nos dá a sensação muito boa que conseguimos vencer algo que antes era muito difícil e agora já não é mais tão assustador. Conseguimos transformar nosso monstro interno em um gatinho bem mansinho. O medo, quando está na medida de proteção, ele é positivo, já que está a favor da vida, porque não deixa com que nos arrisquemos em perigos e coloque a nossa vida em riscos severos. Ele também pode prevenir de ações levianas e insensatas, pois ativa em nós mecanismos para averiguar as ameaças. O medo desproporcional, esse sim é um problema, quando nos impede de agir, é danoso em nossa vida, porque cria muralhas imensas, impedindo-nos de nos lançarmos naquilo que desejamos. Em nossa longa trajetória da evolução humana, crenças e hábitos foram passados de geração para geração, assim também como o medo. Muito deles recebemos dos nossos antepassados que vivem no nosso inconsciente sem nos darmos conta. Essas construções mentais são como os pilares que trazem informações que são as programações internas. O ato de avançarmos na vida tem como tarefa inevitável romper com essas crenças limitantes e, com isso, desconstruir os medos um a um. O medo é uma construção mental, por isso ele pode ser desfeito, mas isso requer desapego às nossas convicções. Ao mexermos com a nossa estrutura interna, principalmente a forma pela qual encaramos o mundo, temos que lidar com os nossos medos e muitos deles estão voltados a desfazer a ideia de que achávamos que éramos, de perdermos a nossa fantasia das verdades absolutas, pois só nos deixam cativos em lugares e espaços bem limitantes. As crenças são como programações internas do computador. É a forma como ele processa os dados. É assim como nós, porque a forma em que enxergamos o mesmo evento é percebido diferente por diversas pessoas. São formas diferentes de perceber e processar o que está bem à nossa frente, pois depende do sistema de crenças. O fim de um relacionamento, por exemplo, para uma pessoa, pode ser percebido como o começo de uma vida, o descobrimento de sua potência, enquanto para outra pode ser sentida como desamparo e desolação. Por isso que você pode investigar os seus medos, vasculhando mais a fundo qual a crença que te sustenta. O medo da falta pode ter ligações com as experiências dos antepassados que acabaram passando de forma inconsciente para nós, por exemplo, os perigos das guerras, que existia lá muitas privações de comida, de recursos. Quando há um medo de falta, é importante verificar do que exatamente você tem medo que falte e questionar o que isso é de real hoje na sua vida. Estamos vivendo em um outro contexto, cheio de possibilidades, podemos produzir e colocar o nosso melhor no mundo. Investigue o quanto você confia em você e o quanto de força, sabedoria e oportunidades você tem para criar tudo o que precisa e muito mais. O medo de ser rejeitado, por exemplo, também é comum e acaba com a confiança das pessoas. Pode ser que não fique tão evidente esse medo logo de cara, mas a pessoa que se sujeita a fazer tudo para agradar o outro, desmerecendo a sua vontade, pode ser que esteja fazendo isso pelo medo da rejeição. Só que agindo dessa forma, sem se priorizar, acaba se rejeitando e não resolve o problema, pelo contrário, só aumenta. Pensa aqui comigo. E se for rejeitado por alguém, o que de pior pode acontecer contigo? E se o outro não quiser ficar com você, o que pode ser feito para que seja agradável ficar com você mesmo? Se você não se rejeitar, jamais o outro irá te rejeitar, porque mesmo que a pessoa não queira ficar contigo, a sua leitura sobre a atitude do outro não será de desolação, será apenas a compreensão que ela não quis ficar com você. E pode, então, encontrar uma pessoa que tenha mais afinidade e vontade de ficar contigo. Cada medo revela uma verdade. Vou trazer algumas reflexões para te ajudar a você investigar o que acontece aí dentro do seu mundo emocional, tá?
para que você consiga achar essas crenças e de alguma forma ir destravando esses bloqueios mentais do medo. O medo de errar, por exemplo, está ligado com a crença de incompetência ou perfeccionismo. Não faz sentido? Então, se eu tenho muito medo de errar, é porque eu estou muito pautada ou porque eu sou incompetente ou porque eu quero ser perfeita demais. Já o medo de sofrer está muito vinculado com a crença de não merecer o prazer. Quer dizer, não está aberto para receber o que é de melhor e por isso fica sempre nesse sofrimento. O medo de romper padrões pode estar vinculado à crença de castigo para quem não segue padrões estabelecidos. Já o medo da falta é a crença que para ser feliz precisa de tudo. O medo de competir é devido à crença de que devemos ser os melhores. E aí, qual o problema se competir e perder? O medo é um sinal que você tem para se conhecer melhor e lidar com a raiz do problema. Se você tem o medo de competir, questione a necessidade de querer ser sempre o melhor. Veja como essa ideia é inútil e desnecessária. Por que não aproveitar curtindo o aprendizado, sem ficar olhando para o lado para ver quem é o melhor? Assim o medo de competir se desfaz, porque você não terá mais a necessidade de ser o melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a olhar para o seu medo e torná-lo um gatinho bem mansinho. E anota aqui para mim, me escreve quais são os seus medos e a gente vai continuando a nossa conversa pelos comentários. Um beijo, tchau, tchau!